Olá galera, aqui canal Vasco em Análise. Hoje quinta-feira, véspera do jogo do Vasco e Bragantino. Segunda-feira lá na Bia Bichedi. Esse jogo estava marcado por Itaquera, estádio do Corinthians, mas as notícias dão para a gente entender aí que vai ser no estádio do Bia Bichedi mesmo, estádio do Bragantino. Bom, eu queria tocar em alguns pontos hoje importantes, né? Pontos que ninguém fala, só agora quando sai uma nota que o pessoal começa a falar e tal. Assunto são os contratos, né, da Rede Globo e os contratos que o Vasco assina para entregar sua marca nos jogos de futebol, né? E o CAD, que é um órgão fiscalizador dessas situações, ele está muito preocupado com a diferença de arrecadação entre os times e também a questão se a TV Globo está impedindo outras mídias de terem acesso ao futebol do Brasil, futebol do Rio e etc. Então isso é importante, né? Até porque a gente tem notícias aí que essa nova liga ela vai girar em torno de, salvo engano, 400 milhões e só Corinthians e Flamengo arrecadam juntos 270 milhões, os dois, restando 130 para os outros. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, né? Faz o seguinte, marca aí 3 torneios por ano e vão jogar Corinthians e Flamengo. E o resto joga dividindo o dinheiro. Não precisa ser igual, porque tem a diferença de torcida, quem tem mais, quem tem menos, quem dá mais audiência, quem dá menos audiência, quem vende mais ingresso, mas 270 milhões para 2 times e apenas 130 para o resto, é um absurdo isso. E também a questão do pay-per-view também, a gente tem que pedir uma fiscalização sobre isso e pedir que o Paulo Brax, o Vasco, né, e a associação podia se meter aí, porque a associação também, pensa aqui comigo, a associação ela tem 30% do futebol do Vasco ainda. Então, com relação a esses 30%, ela pode fiscalizar, pode reclamar, pode ter a obrigação de explicar para o torcedor como é que está sendo feito, por quanto o Vasco joga, por quanto o Vasco foi vendido a sua marca para o Campeonato Brasileiro. Isso é importante. E ninguém fala, ninguém cobra, a gente só vê notícias aí, desses canais do YouTube, com factóides, né? Vitor, não vem mais, vendeu o palácio. Esse canal aqui é para coisas mais importantes. Não é para ficar repetindo informação, copiando e colando, soltando vídeo, para você ver onde você pode ver normalmente, que é na Vasco TV, na Rede Globo, quando mostra algum vídeo do Vasco. Não aqui. Aqui é para falar de notícia, para falar de informação, denúncia, toda essa questão, né? Bom, e pegando esse gancho aí de fiscalização, de dever de esclarecimento, de prestação de contas, o Paulo Brax deveria, como já prometeu e não cumpriu até agora, explicar, demonstrar os valores que a SAF colocou no futebol, efetivamente, não com empréstimos, mas com vendas, ou melhor, com compras, dizendo, olha, investimos tanto no futebol do Vasco, falta tanto no futebol do Vasco. Porque a gente ouve coisas e não tem certeza se é verdade, porque o contrato é sigiloso. E como é que eu vou saber se foi o mesmo 1,4 bilhão, 700 milhões para pagar dívidas e 700 milhões para investimento ao longo de 5 anos, 6 anos? É complicado, a gente tem que saber isso. Tem que exigir dessa empresa que demonstre para a gente. O vascaíno, ele está muito parado. Notícias que o Vasco foi vendido, vamos ter agora uma seleção, estamos aí de mal a pior, na última colocação, agora penúltima. Agora que eles gastaram um dinheirinho maior, nessa segunda janela, risco iminente de cair para a segunda divisão. Sempre na tecla que eu bato aqui. Nunca para buscar um título, nunca para disputar, e sim agora de forma assodada
para tentar que o Vasco não caia, né? Uma vergonha. Então o Paulo Brax nunca explicou isso. E agora a gente teve as vendas do Pedro Raul, do Egnaldo e agora do Palácio, né? Esses dinheiros aí somados das vendas desses 3 jogadores, numa pesquisa aí simples, a gente chega a quase conclusão que é mais ou menos o que o Vasco, mais ou menos o que a 77 disse que colocou no Vasco. Então a SAF entra no Vasco, disse que colocou um valor X, depois já dentro do Vasco vende ativos do Vasco e essa cifra é mais ou menos o valor que ela gastou. Então não está gastando nada. A gente tem que cobrar que a SAF bote dinheiro no Vasco, contrate jogadores, faça melhorias no estádio, que está caindo aos pedaços, né? Ridículo sair na mídia um clube como o Vasco mostrando pintura de arquibancada como se fosse uma coisa do outro mundo. Não, é obrigação. Investir no Vasco, na marca, é obrigação. E friso aqui, a SAF do Vasco, ela tem que ser responsabilizada, mas também a associação. Não podemos esquecer que o Vasco, a associação, tem 30% ainda do futebol do Vasco. Então, tem que reclamar, tem que fiscalizar, e não só pensar agora no próximo candidato que vai colocar para as eleições de novembro. E já começou aí, né, a correria, né? Os candidatos indo em canais de YouTube, soltando podcast, e é a mesma palhaçada sempre. A gente não vê ninguém diferente. Sempre aquela mesma situação, né? E friso aqui, o Euriquinho, que criticou muito o Roberto Dinamite, foi num podcast aí, o Roberto Dinamite quando era presidente, né? Quando foi presidente. Foi num podcast aí e o entrevistador perguntou: e aí, o que você vai fazer no Vasco? Você vai botar dinheiro? Vamos investir? Não, o Vasco não tem dinheiro, temos que ir devagar. Então não entra, meu amigo. Entrar no clube é para fazer melhoria, é para fazer sucesso, para ganhar títulos, e não para chegar lá e, como sempre, se locupletar de valores do Vasco. É o que aconteceu a vida inteira. Grandes marcas não entraram no Vasco, grandes investimentos não entraram no Vasco ao longo desses anos. Entrou sim aquele caminhão de dinheiro em 2000, que foi desviado do Vasco, com palhaçadas, né? Não que não seja importante investir em esporte de menor investimento, mas o Vasco é futebol. E não foi investido no futebol ali a carga máxima do que o Vasco recebeu daquele banco americano. Ou seja, pulverizou-se dinheiro, não se deixou um legado, e várias ações na justiça foram ajuizadas por conta de contratações do Vasco, do senhor Eurico, para contratar atletas para disputar Olimpíadas, etc., para botar supostamente o nome do Vasco lá para cima, e depois todo esse fardo ficou para o Vasco, que paga até hoje atletas que foram contratados que não receberam, né? Karatê, judô. Na época não era muito difundido o jiu-jitsu para patrocínio, né? Até em cavalo, em gente que montava a cavalo, o Eurico investiu, né? Então a gente tem que cobrar uma empresa séria que faça um investimento melhor, que coloque dinheiro no Vasco e que mantenha os jogadores. No ano seguinte, contrate mais 3 ou 4 peças, o que precisar. Todo time vencedor, ele tem uma base que vai sendo mantida ao longo dos anos e poucas peças vão sendo trocadas. Claro, por idade, por situação, por má situação técnica em campo, tática em campo, o jogador não está respeitando o seu posicionamento. Uma venda que não tem como não vender. Tipo, alguém chega aqui e quer pagar 200 milhões pelo PEC. Acho que vai ter que vender. Mas tem que ter uma base para o ano que vem. E olha que o Vasco nem sabe ainda se vai continuar na primeira divisão. A gente tem aí, salvo engano, 21 jogos, tem que ganhar 12. E mais uma vez aqui o vascaíno fica, torcendo para não cair, sem disputar
coisa alguma, né? A mesma situação de sempre. Eu lembro nos últimos anos, né? Vasco disputando na última partida contra o Ceará para não cair, disputando a última partida contra o Corinthians para não cair. Ano passado ano retrasado, já mal das pernas, não iria subir a primeira divisão, estava na segunda, levou um chocolate do Botafogo em São Januário. Uma vergonha, né? Então tá aqui esse vídeo, mais tarde eu solto outro, com outras novidades concretas, né? Não especulações. Abrir um vídeo para falar, olha, o Vieto foi vendido, está na Arábia Saudita, na segunda divisão. Isso não interessa mais para a gente. Aqui eu tenho que dar informações para quem quer saber informações do Vasco, está ligado no Vasco e é torcedor e ama esse clube. Fiquem com Deus e um bom dia.